Como que foi o primeiro contato com uma guitarra dessas? O primeiro contato foi com 7 cordas, não era barítono, até porque guitarras barítono, tudo que é diferente em guitarra acaba custando, né? Então, minha primeira guitarra foi uma Ibanez, uma Gil de 7 cordas, em 2008, né? Eu comprei essa guitarra, Tá. eu tinha 18 anos e foi quando eu comecei a minha caminhada no Extended Range, né? Que são guitarras de alcance estendido, por influência de artistas que eu gostava muito, e eu queria entender por que que isso acontecia. E aí eu descobri que um desses caminhos, além de você pegar a tua guitarra e dropar e afinar mais grave, era as guitarras de alcance estendido. Então eu me apaixonei de primeira, peguei uma primeira 7 cordas, usadinha, bem baratinha, tenho ela até hoje. E daí comecei, e foi o ano que eu comecei a minha carreira solo também. Você começou a tocar guitarra bem antes disso, né? Começou de criança, né? Você falou uma vez. Sim, desde molequinho. Comecei a tocar. Meu berço musical é a igreja, com muito orgulho, Aham. onde eu aprendi muita coisa. Comecei a tocar na igreja com 9 anos, tocando em pontos de pregação junto com meu pai, acompanhando ele no violão. Aos 10 anos, meu pastor me presenteou com uma guitarra. Inclusive, ela tá ali naquele É uma cantinho que você ali, ó. Tem uma reformou, guitarrinha ali. mostrou aí no canal depois, né? Exatamente, exatamente. Né? Reformei com dicas do seu canal, inclusive. Eu ajudei você a estragar a sua primeira guitarra, né? Nada, ficou linda, ficou maravilhosa. É, A partir daí, cara, a partir dos 10, aham. comecei a me interessar, tocando na igreja. Aí juntei com alguns amigos, fizemos a primeira banda. Aos 15 anos eu já pude comprar minha primeira guitarra. Pegando o dinheiro lá, eu fazia Senai. E aí o Senai bancava com a graninha os alunos que estudavam e tal, assim, né? E aí eu pegava a grana, gastava tudo com guitarra. E Normal. é, esse foi o caminho, mais ou menos, aí. E aí você já tinha a sua banda, né? Você começou um trabalho solo. Você já gravava tudo já em casa, ou não? Exatamente, eu já gravava em casa de uma forma péssima, não era produtor, não tinha estudado gravação nem nada. Tinha Aham. um Audacity em casa, não sabia escrever bateria, não sabia o que era mídia, só sabia plugar guitarra e gravar as ideias. E aí, no ano de 2008, eu comecei a fazer isso várias vezes, várias vezes. Aí um amigo meu me apresentou um programa chamado Finale, na época, que dava para escrever algumas coisas em MIDI. Sim, eu O lembro som disso. era bem ruinzinho, tinha um som meio jogo de 16 bits assim, mas pra mim eu já tava fazendo as minhas coisas, já tava me realizando, eu fiz minhas primeiras demos ali. Já em 2010 ali, encostando em 2010, aconteceram duas coisas muito legais, que foi quando eu gravei a minha primeira demo com um pouco mais de qualidade, Aham. e nesse mesmo ano eu tive acesso à minha primeira guitarra de 8 cordas, que inclusive, só um minutinho, tenho ela até hoje. Eu vendi ela e comprei ela de volta, porque eu senti Ah, falta. legal. E Essa é no oito último cordas. show eu tive Ah, a chance de estourar a 8ª corda. Nem sei como eu uma fiz pergunta, isso. esse tipo de Acontece. corda, você acha o jogo completo, pronto, ou você monta com Acha corda de baixo? as duas coisas, mas você acha. A Ibanez tem, a Ernie Ball tem, a ai caramba, da Dario tem, a Nig, que me patrocina, não tem, porém eles me fornecem um jogo de 7 cordas com uma corda 0,80 extra, que é uma corda Certo. de baixo, então eles mandam um jogo montado para mim, Tá. customizado, e eu uso ele nas minhas guitarras. Pô, legal. Depois eu quero conversar sobre essa história de patrocínios, né? Você é patrocinado pela NIG, pela MG, né? Tem algumas Isso, marcas que você trabalha aí, né? E, isso, pô, exatamente. Trabalho com algumas marcas agora. Também trabalhei com algumas marcas no passado e tenho bastante experiência para passar. A galera que tem bastante uhum. dúvida sobre isso, né? É, porque é Estamos uma aí, podem coisa perguntar à que a vontade. gente vê na internet depois. Eu quero a gente conversar sobre essa parte, porque a gente vê, pô, o artista lá é o endorser de uma marca. Como funciona isso? Tem dinheiro, é só ganha produto, mas depois a gente entra nesse ponto. Então, e, né, na época eu ainda não vivia da música, eu era eletricista, como eu falei para vocês, eu fiz Senai e comecei a trabalhar como elétrica e comecei a estudar produção, né? Mas quando eu gravei essa demo, eu gravei de alegre ainda. Eu sempre fui muito instrumentista, desde cedo, porque minha igreja é uma igreja muito pequena e sempre precisou de que a gente pudesse servir de todas as formas, sabe? Aham. E quando tinha um guitarrista, eu saía da guitarra e ia pro teclado. Quando tinha guitarrista e tecladista, eu ia pra batera. Quando tinha batera, eu ia pro baixo. Então, sempre assim. Então, eu aprendi tudo. E eu nunca saberia que no futuro isso me tornaria o produtor musical, que é o que Aham. eu faço hoje pra viver, né? E na época eu fui num estúdio e gravei umas bateras. Eu mesmo gravei
trouxe essas bateras para casa, sem o menor conhecimento, purona mesmo, e gravei com um Laneyzinho combo, aqueles TF, não sei se você lembra desse amp, Não... e uns Laney TFX, assim, eram bem famosinhos em estúdio de ensaio. Aí eu usei esse Laney, peguei o baixo, gravei direto na placa, sem amp, sem nada, e se chama The Ugnaught, essa demo, ela tá disponível, foi o meu primeiro registro, com um pouquinho mais de qualidade, com guitarras de 7 e 8 cordas, e depois de uns anos eu fui descobrir que é um dos primeiros registros com guitarras de 8 cordas, feito no Brasil e tal, e eu tenho bastante orgulho disso, né? E aí Pô, daí pra frente eu estudei produção, comecei a gravar de plugin, comecei a entender sobre VST, que é o que eu uso até hoje, o sistema de gravação digital, aprendi a escrever baterias e fui gravando. Em 2010 também me tornei guitarrista do outro. E aí de 2010 pra frente as coisas começaram a acontecer muito rápido, assim, sabe?